Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô ligado que tem muito fã da Dimebag Darrell por aí nesse Brasilzão, mas verdade seja dita, né? Comprar uma guitarra do Dimebag é brabo, é muito caro, principalmente se você estiver querendo aquelas guitarras que são mais top de linha, da linha custom ali e tal. Pensando nisso, anos atrás, lá por volta de 2011, tive uma Washburn 332SC e eu fiz uma pequena modificação nela e o vídeo de hoje é sobre isso. Vem comigo. Bom, naquela época eu tive essa Washburn 332SC, era uma guitarra muito legal. Assim, ela tinha alguns probleminhas. Por exemplo, eu achava o acesso às últimas casas muito difícil. O fato dela ser uma guitarra, né, de ponte fixa, eu achava isso estranho. Se você é fã da Dimebag Darrell, você quer uma ML com Floyd Rose, né? No meu caso, a minha guitarra não era assim. É uma linha muito mais barata, né? Inclusive, a Washburn também produziu um modelo V dessa guitarra e ela tinha umas diferenças. Por exemplo, os knobs eram muito mais próximos do captador do que a ML original, né? Que o primeiro knob ali de volume, ele começa logo depois da ponte Floyd Rose, assim, lá pro finalzão, e o jack input dela também é mais pro final da ponta inferior. O que acontece? Só aí eu já te falei algumas discrepâncias que tinha pelo fato de ser uma guitarra do modelo da Dimebag Darrell, né? E claro, esse modelo camuflado, nunca vi, pelo menos, da Dimebag usando uma. Já vi ele usando o camuflado americano, se eu não me engano, né? E essa guitarra, essa Washburn 332SC, ela vem para satisfazer a necessidade de um certo público, né? Que é o iniciante ali, o intermediário que tá querendo uma guitarra da Dimebag e tá com pouca grana. Só que assim, como eu já disse, essa guitarra tinha uns probleminhas, né? Umas discrepâncias ali. Eu sempre fui um cara que customizou guitarras, né? Que pegava as guitarras e mudava, né? Por exemplo, esse corpo aqui, né? Que é um kit do it yourself, né? Que você compra e monta a guitarra. Eu fiz essa guitarra ficar mais parecida com a Viper. Essa guitarra não é uma LTD, mas ficou muito parecida e eu fiz modificações porque o corpo dela não era assim. Eu peguei essa Washburn 332SC no intuito de deixá-la mais parecida com a guitarra do Dimebag. Mais precisamente com a guitarra que ele usou no clipe da This Love. Agora que você já sabe qual que foi a minha intenção com essa guitarra, qual que foi o processo que foi feito para chegar num nível mais legal, né? Pelo fato dela ter a ponte fixa, chegava um ponto ali que a corda não abaixava de jeito nenhum. Eu tentava regular a guitarra e não ficava bacana. Sendo assim, eu dei ideia pro luthier que mexeu nela na época de lixar um pouco a parte onde o braço aparafusava no corpo. Com isso, o que aconteceu? Eu consegui angular melhor o braço da guitarra e também aquele declive que faz ali no braço para fazer a junção com o corpo, né? Era muito mais próximo da 15ª casa. E isso fazia com que o quê? Aqui tá o braço, eu tinha que ficar com o polegar longe para conseguir chegar nas últimas casas. Tal adaptação que eu fiz também na minha Condor, que eu vou deixar o link no card aí para vocês entenderem o que foi feito. E assim eu tinha um conforto muito maior. Como que eu ia fazer com o headstock? Então eu fiz uma pesquisa a fundo, achei um decal no Google até e tive que mandar fazer proporcional. O headstock ficou bem legal. Eu tive que comprar uma ponte Floyd Rose, porque a Floyd Rose já era cara, né? Ali em 2011, 2012. E eu comprei num site assim, morrendo de medo da ponte não chegar e tal. E eu lembro também que o nut que veio junto não era um nut legal, mas por sorte eu tinha um nut bacana, então isso acabou ajudando ainda mais assim a fixar as cordas, né, aquela afinação bacana. Na parte de captação, utilizei um Malagoli Intruder na ponte e no braço eu deixei o que vem de fábrica mesmo. Eu lembro que eu troquei também a chave de 3 posições e troquei também as tarraxas, coloquei umas tarraxas melhores e aí basicamente estava montado a parte que eu ia dar um upgrade na guitarra. O serviço, né, a parte do luthier, que ele fez um serviço muito bom, assim, na época. Ele fez a cavidade, o corte, né, do corpo. A Floyd encaixou certinho ali, né, ficou bem bacana. No fim da customização toda, quando a guitarra acabou de ser pintada e tal, ela ficou com um visual legal. Porém, para quem é fã do Pantera, fã do Dimebag Darrell, olhava a guitarra e pensava assim, pô, legal, mas não é a guitarra que a gente tá pensando. Eu fiquei com a guitarra por um tempo, fiz alguns vídeos pro meu canal antigo, é isso que eu vou mostrar aqui agora, para vocês verem como que ficou essa guitarra, né? Bora lá assistir juntos aí. Aí eu filmei umas cenas, né, do luthier fazendo o serviço lá, né, de adaptação.
Como vocês podem ver, ó lá, tá vendo? Era verdinha mesmo, camufladinha. Era uma guitarra massa, cara, assim. Ela teve uma ideia legal. Eu acho que se a Washburn tivesse trabalhado um pouquinho melhor, essa guitarra teria vendido mais. Então foi feito todo um trabalho manual mesmo. Olha lá, lixando o braço, igual eu falei pra vocês. Vamos ver os drives como fica. A minha câmera era muito ruim, então o som era isso aí. O visual dela ficou legal, o que me incomodava eram os knobs. Os knobs ali me incomodavam muito e também o jack. O jack ali me incomodava muito. A Floyd, ó. E ficou um certo tempo comigo, assim, ficou ali, acho que quase um ano com ela. Fiz alguns shows também. É uma guitarra muito grande. Quando você colocava ela dentro do bag, aí que ela ficava gigantesca. E eu sou um cara pequeno, já viu, né? Já deve imaginar os motivos que deve ter me levado a vender ou trocar essa guitarra, eu não lembro. Inclusive, se você que tem essa guitarra hoje em dia, quiser entrar em contato comigo, comenta aí, ou manda um e-mail, ou manda um DM lá no Instagram, a gente trocar uma ideia, porque de repente, quem sabe, às vezes tá a fim de vender, eu gostaria de adquiri-la novamente para ter aqui pro canal, quem sabe eu trazer mais vídeos aí para vocês. Beleza, galera? Esse foi meu vídeo aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve e comenta aí o que vocês acharam, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!